Nós vamos nesse instante passar para a meditação na palavra de Deus de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler apenas o verso 1. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. O tema da mensagem de hoje é ser imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ler mais uma vez? É um versículo que já deve estar até decorado, né? Tão fácil e tão conhecido. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A palavra de hoje é uma chamada de Deus, da palavra de Deus, para a minha vida, para a sua vida, quanto às referências, ao reflexo e à semelhança que eu e você temos, as quais nós temos também buscado intencionalmente para que as pessoas vejam Cristo em nós. O apóstolo Paulo, ele no seu ministério, na sua vida, nos seus escritos, nas suas cartas, ele sempre enfatizava isso: não eu, mas Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo. O viver é Cristo, morrer é lucro. O tempo todo Paulo mostra que ele nasceu de novo e agora quem vivia já não era mais ele, era Cristo. As pessoas que viviam e conviviam com Paulo percebiam claramente o quanto de Cristo havia na vida, nas palavras, na história, no caminhar de Paulo, do apóstolo Paulo. E essa é uma chamada para mim e para você. Podermos dizer como Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui no capítulo 11, nós vamos ver que Paulo vai tratar sobre assuntos diferentes. Ele vai falar sobre a prática da igreja de Corinto com relação ao uso do véu. Mais adiante ele vai falar sobre as instruções quanto à celebração da Santa Ceia. Mas é interessante que o versículo 1, ele está num contexto onde Paulo está ensinando essa igreja a uma caminhada, a uma verdade. Paulo está mostrando a esses irmãos sobre a liberdade cristã no capítulo 10, e é como se ele estivesse fechando então o contexto do capítulo 10 sobre a liberdade cristã, sobre o procedimento, sobre o comportamento, sobre a conduta daqueles irmãos. Ele aborda então no versículo 23 do capítulo 10, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Olha, procedimento, comportamento, conduta. Paulo está tratando sobre esses assuntos: comportamento, atitudes, maneira de viver, maneira de se comportar, procedimento, testemunho. Note que no verso 23 ele diz isso: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, eu vou examinar cada coisa e eu vou então decidir aquilo que convém, aquilo que Cristo tomaria, aquilo que faria parte de Cristo, uma vez que Cristo vive em mim, uma vez que eu sou nova criatura. Então, ainda que seja lícito para todo mundo fazer, mas
Será que convém para o Filho de Deus? Será que convém para o homem de Deus, para a mulher de Deus? Paulo fala sobre o comer no capítulo 10, ele fala sobre o beber, ele fala sobre o deixar de comer, ele fala sobre o deixar de beber. Paulo está evocando a consciência de cada cristão, a consciência pura de cada crente para viver a sua vida para a glória de Deus. Olha o que ele diz no versículo 31, antes de iniciar o capítulo 11. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é um dos versículos mais preciosos para mim, porque quando a gente consegue, nas mínimas coisas, como o comer, o beber, ou outras coisas que são assim corriqueiras, quando nós alinhamos a nossa vida, a nossa conduta, para que tudo que a gente fizer, no comer, no beber, no falar, no agir, seja feito para a glória de Deus, aí nós estamos no caminho certo para adorar a Deus, para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Então, como cuidar do nosso comportamento, da nossa conduta, do nosso procedimento? Como decidir comer ou beber, o que comer, o que beber? Como fazer tudo para a glória de Deus? Como viver em detalhes a nossa vida cotidiana para a glória de Deus? A resposta de Paulo, então, é dada aqui no versículo 1 do capítulo 11. Sede imitadores de Cristo. Sede meus imitadores, diz Paulo, como também eu sou de Cristo. A palavra imitadores aqui é a palavra grega mimetes. Desta palavra veio para o português a palavra mímica. É o ato de repetir procedimento, atitude, gestos. É o ato de imitar alguém. Sede meus imitadores, ou seja, podem olhar para mim, meu procedimento, meu comportamento, minha conduta, minhas palavras, podem olhar para mim, podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Será que somos verdadeiros imitadores de Cristo? Tem um versículo lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Você permanece em Cristo? Se você permanece em Cristo, você deve andar como Cristo andou. Como Cristo andou? Como nós podemos imitar a Cristo? Como nós podemos imitar esses grandes homens de Deus, como Paulo aqui diz, né? Pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Pode o sujo imitar o limpo? Pode o falso imitar o verdadeiro? Pode o imperfeito imitar o perfeito? A graça de Deus, ela é tão grandiosa, é tão maravilhosa, e nós somos tão privilegiados que o Senhor Jesus veio do céu, veio da sua glória para nos ensinar a sermos verdadeiros homens, verdadeiros seres humanos. Ele veio como homem para nos ensinar o que é viver como semelhança do Criador, como imagem e semelhança de Deus. Olhando então para Jesus, nós seremos perfeitos. Olhando para Jesus, nós vamos
glorificar a Deus, se nós seguirmos os passos de Jesus, nós vamos agradar a Deus, porque se permanecemos nele e se ele permanece em nós, nós devemos andar como ele andou, nós devemos buscar viver como Cristo viveu. Paulo aqui está falando aos irmãos da igreja de Corinto para que pudessem olhar para ele. Olhem para mim, podem olhar para mim. Paulo parece falar com bastante ousadia, convoca a todos para imitá-lo, assim como ele é imitador de Cristo. Será que você que é pai, o seu filho pode te imitar? Sua filha pode te imitar? Você que é mãe, será que seu filho pode te imitar? Sua filha pode te imitar? Será que você pode dizer isso dentro da sua casa? Sede meus imitadores, meus filhos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele diz: tende o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Lembra? Filipenses 2, versículo 5. A palavra sentimento ali não é o sentir subjetivo, sentimento, emoção, subjetividade, não. A palavra ali dá a ideia de atitude, frônese. Tenham a mesma atitude, busquem as mesmas virtudes, sejam como Cristo, porque Ele, sendo Deus, Ele não se mostrou como Deus, Ele não olhou de cima, Ele abriu mão da sua glória, Ele se esvaziou, Ele assumiu a forma de servo, Ele se fez humilde como homem, Ele se tornou homem, Ele se humilhou e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Imitar a Cristo é buscar viver as virtudes do reino de Deus, e as virtudes de Cristo são as virtudes as quais a palavra de Deus mostra que aquele que tem o Espírito Santo, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele vai refletir essas virtudes do amor, da paz, da benignidade, da humildade, da mansidão, da bondade, do domínio próprio. São as virtudes, os frutos do Espírito, aos quais eram abundantes na vida de Cristo, e nós também devemos buscar. Tem uma passagem nas Escrituras, durante a caminhada da igreja, dos crentes, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, quando eles estavam em Antioquia, diz lá em Atos capítulo 11, versículo 26, que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristãos ali, cristianos, é a palavra grega que aparece ali e significa seguidor de Cristo, pequenos cristos. Olha, as pessoas vão olhar para nós e não vão ver o Jessé, o João, o José, o Ezequiel, o Adaí, não vai ver a pessoa humana, vai ver Cristo em nós. Ali, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Olha, esses são de fato seguidores de Cristo. Será que eu e você, em nossa cidade, em nossos relacionamentos, em nossas amizades, será que as pessoas veem Cristo em nós? Será que você já foi pela primeira vez na sua vida chamado de um cristão? Olha, você é diferente.
tem alguma coisa em você, eu não sei o que, mas tem alguma coisa diferente na sua vida. Parece que foi assim, né? Que em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos. Será que eles estavam imitando a voz de Jesus? Será que eles estavam vestindo com a mesma túnica, com a mesma cor? Que semelhança era essa? Será que aqueles homens demonstravam semelhança física com Jesus? Será que eles tinham essa aparência física de Jesus? Os gestos deles, será que eram os mesmos gestos de Jesus? Em que eles eram parecidos com Jesus? Certamente eram na essência, no coração, na humildade, na maneira de falar, na maneira de cuidar do próximo, dos familiares, da natureza, até dos animais. A palavra de Deus fala que o justo, ele atenta para a vida dos seus animais. Olha só, em tudo nós vamos ver Deus nos ensinando, em Cristo Jesus, a sermos homens de verdade, a sermos seres humanos de verdade, sabe? Que entendeu o propósito pelo qual foi chamado por Deus. O proceder dos discípulos, a mensagem que eles pregavam era a mesma que Jesus pregava, e a maneira que agiam e se comportavam era do mesmo modo com que Jesus se comportava. Eles anunciavam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Eles anunciavam a verdade da palavra de Deus, o Messias prometido. Eles provavam através das suas vidas que a razão de estarem ali, muitas vezes sofrendo afrontas, perseguição, era porque eles amavam a Jesus e eles serviam de coração ao Senhor. Como devemos imitar a Cristo? Se a gente for pegar, então, a mensagem de hoje e sintetizar, né, trazer assim de forma bem objetiva, pastor, em uma palavra, em um resumo, o que é ser imitador de Cristo? Ser imitador de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se tem uma maneira da gente resumir, seria assim: amar a Deus e amar ao próximo. Jesus, na sua vida, ele mostrou o quanto ele amava o Pai, o quanto ele vivia para fazer a vontade do Pai, o quanto ele buscava na sua vida glorificar o Pai. Leia o Evangelho de João, quantas vezes Jesus mostra isso, quantas vezes Jesus ora ao Pai, quantas vezes Jesus mostra que ele não está fazendo a vontade própria, mas a vontade daquele que o enviou. Isso é amor. Amar não é dizer que ama, amar é você viver a sua vida nessa direção, as suas atitudes. Amar não são palavras, amar é atitude. E Jesus mostrou na sua vida o quanto ele amava ao Pai. Não era apenas instruções: amarás o Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento, e amarás ao teu próximo. Não eram apenas instruções teóricas vazias, eram a maneira como Cristo vivia, era a maneira como ele vivia, amando o Pai sobre todas as coisas e amando ao próximo. A prova de amor de Jesus ao Pai é clara na sua vida e no seu ministério. E a sua prova de amor a Deus? Se nós queremos imitar a Cristo, nós devemos buscar glorificar a Deus. Lembra da oração de Jesus em João 17? Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando ou completando a obra que tu me destes para fazer. Eu te glorifiquei, isso é amor.
Isso é amor, isso é dedicação, isso é devoção. Jesus viveu para adorar ao Pai, para glorificar ao Pai, para mostrar o caminho que o Pai preparou, o qual era Ele mesmo. Jesus viveu o amor, Jesus viveu o que Ele ensinou. Jesus nos mostra que Ele é o modelo perfeito. Jesus, por várias e várias vezes, Ele nos mostra o amor que Ele nutria pelo Pai. Mas o outro lado, será que Jesus só amava o Pai? Será que Jesus só se devotava ao Pai? Será que Jesus só viveu esse lado do amor, tendo Ele ensinado que o amor a Deus era o primeiro, mas que havia também o amor ao próximo, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Você vai ver quantas e quantas vezes Jesus demonstrou o seu amor pelos seus discípulos. Quantas e quantas vezes Jesus nos mostrou na sua palavra, na sua vida, o quanto Ele amava os pobres, os desvalidos, os enfermos, os marginalizados. Quantas e quantas vezes Ele foi ao encontro daquele que estava à margem, à beira do caminho. Quantas e quantas vezes Ele estendeu a mão para tocar o leproso, para erguer o paralítico, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os oprimidos pelo diabo. Quantas e quantas vezes. Na noite da sua traição, nós lemos no Evangelho que Jesus estava ali reunido com os seus discípulos, e Ele então levantou-se, cingiu o seu corpo com uma toalha, tomou uma bacia, deitou água na bacia e foi lavar os pés de cada discípulo, inclusive do traidor, inclusive os pés de Judas. Prova de amor. Deus amou de tal maneira que nos deu Jesus. E Jesus nos amou de tal maneira, porque a Bíblia diz que Ele se entregou voluntariamente. Ele se entregou voluntariamente por amor. O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por nós. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, ele é mostrado na vida dos discípulos, daqueles que conviviam com Ele. A compaixão, vendo Jesus as multidões. Mateus 9:35. Jesus se compadeceu dela, porque era como ovelhas que não tinham pastor. Jesus disse e continua dizendo a toda a humanidade, a todos que têm ouvido para ouvir: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É amor, irmãos, é amor. Quem que abriria os braços e faria esse convite? Vinde a mim, eu vou aliviar, eu vou trazer o alívio para você. Se não Jesus, se não por amor. O amor de Cristo é demonstrado assim. Será que somos verdadeiros imitadores de Cristo? Será que amamos ao Senhor de todo o nosso coração? Será que amamos ao próximo como a nós mesmos? Mas às vezes é tão difícil amar o próximo, Amar a Deus é fácil, eu faço minhas orações, eu converso com Deus de manhã, depois eu toco a minha vida. Que se dane o mundo. Não. Às vezes o próximo é aquele que vai ser mais difícil amar. É por isso que Jesus, quando ensinou sobre o amor, ao amar o próximo, ele diz: amar até os inimigos. Amai, orai por aqueles que vos perseguem.
Amai os vossos inimigos. Tem uma frase que é atribuída a Chesterton, que diz: a Bíblia nos ensina a amar ao próximo e também a amar os nossos inimigos. Provavelmente porque eles, em geral, são as mesmas pessoas. Achei interessante. Que às vezes os nossos inimigos não estão tão longe, tão longe. Às vezes estão próximos. E é um desafio para nós. Amar o próximo não porque ele merece ser amado. Não porque ele é uma pessoa supimpa, uma joinha, uma joia rara. Não. Às vezes é uma pessoa que é uma pedra no seu sapato. É uma pessoa que te importuna, que te irrita. É uma pessoa que te faz mais mal do que bem. Amar o próximo. Independente de que próximo é esse que está aí ao seu lado. Será que somos verdadeiramente imitadores de Cristo? Devemos imitar a Jesus, o nosso Senhor, em todas as coisas. Não é escolher, olha, nisso aqui eu até consigo imitar. Ah, mas essa parte aí de lavar o pé do traidor, misericórdia, eu não faria isso. Só se eu fosse jogar ácido no pé dele. Agora eu ia lavar o pé do meu traidor? Pois é, Jesus lavou o pé do seu traidor. Devemos imitar a Cristo em tudo. Ele é o nosso exemplo em tudo. Ele é um modelo para nós. Em Cristo não há erro, em Cristo não há dúvida. Em Cristo está a perfeição. Embora todos sabemos que somos imperfeitos, Ele é perfeito. E é Ele quem nos ensina a agradar a Deus, a amar a Deus e a agradar a Deus. Ao encerrar a mensagem de hoje, eu queria que você pensasse duas coisas. Primeiro, o que impede a gente de sermos imitadores de Cristo? Paulo, o próprio apóstolo Paulo, fala de três coisas: o diabo, o mundo e a carne. Nós devemos travar essa luta todos os dias contra a nossa natureza pecaminosa, que nós não queremos imitar a virtude de Cristo, porque Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele sofreu, Ele foi odiado, perseguido. Nós não queremos isso, nós não somos Jesus. Muitos respondem assim, né? Ele deu conta, eu não dou. Como se Cristo não estivesse em nós para nos dar essa força. Tudo posso naquele que me fortalece. O diabo, o mundo e a carne. É a primeira coisa. Luta contra isso. Lembra da palavra de Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Lembra que Paulo fala em Efésios também, que antigamente nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo as paixões da nossa carne. São essas as lutas para que possamos de fato imitar a Cristo. A segunda coisa, quando em Romanos diz que o Senhor nos conheceu, Ele nos chamou, Ele nos predestinou para que fôssemos conforme a imagem do Seu Filho Jesus. É a vontade de Deus que você seja parecido com Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Lembra disso? Lembra disso num esforço pessoal e intencional de agradar a Deus, sendo conforme a imagem do Seu Filho Jesus. Lembra que você foi chamado para viver conforme a imagem de Jesus. Amém?